Nós trouxemos hoje um assunto que achamos de extrema importância. Nós vamos ver algumas coisas sobre a mediunidade. E acredito que este assunto que nós, nos nossos cursos, esmiuçamos, aprendemos profundamente, é do interesse de todos nós. E para que possamos reconhecer esse interesse que todos devemos ter no conhecimento da mediunidade, é que nós vamos hoje dar algumas pinceladas a respeito do assunto. Bom, a mediunidade é aquela possibilidade que as pessoas têm de entrar em contato com o mundo espiritual, de estabelecer uma sintonia, um contato com o mundo espiritual, que é a dimensão onde vivem os espíritos. Sim, porque existem o mundo espiritual e o mundo material. Vamos ver aqui, não? Mundo espiritual mundo material. O mundo material é este aqui, né? Do qual nós fazemos parte, composto das coisas materiais e povoados de pessoas com os seus corpos materiais. Pessoas que andam, falam, trabalham, divertem-se, alimentam-se, procriam, divertem-se, desenvolvem a própria face do planeta pelo progresso das ciências e das artes que cultivam. Não precisamos entrar em muitos detalhes com relação ao mundo material, porque nós fazemos parte dele. E tudo o que está à nossa volta nós conhecemos. Então este é o mundo material. Mundo material. Mas, além desse mundo, há o mundo espiritual. Digamos assim, a dimensão espiritual. Também povoado de seres, os seres espirituais, que andam, falam, trabalham, instruem-se, progridem, etc. e tal. E como aqui, no mundo material, há também, no mundo espiritual, seres de toda a espécie. Aqui nós sabemos, há os bons, os maus, os viciosos, os levianos, os bondosos, os caridosos, os trabalhadores, os ociosos e por aí afora. Na dimensão espiritual, também há essas mesmas qualidades e defeitos nos seres que o habitam. Então nós diríamos assim: quem são os habitantes do mundo material? Do mundo material. Quem são os habitantes do mundo material? São aqueles que vieram do mundo espiritual, tomaram um corpo físico e passaram a viver a vida como encarnados no mundo material. E quem são os habitantes do mundo espiritual? São aqueles que perderam o corpo físico. Estes tomaram um corpo físico. Os habitantes do mundo espiritual são aqueles que perderam o corpo físico e passaram a viver a vida
como desencarnados no mundo espiritual. Então, nós podemos pensar assim. Vamos pôr assim, para que possamos entender. É claro que essa explicação é a grosso modo. Desencarnados, encarnados. Desencarnados, encarnados. Desencarnados, encarnados, desencarnados e encarnados, não é? Os espíritos. Os espíritos são seres criados por Deus. Quando ele cria espíritos. O estado definitivo dos seres. Nós não vamos falar, nós teríamos que entrar em detalhes aqui. E aqui. Desde o momento em que estes seres foram criados, até a condição de espíritos puros, que nós não temos condições de compreender, porque ultrapassa o nosso entendimento. Então, Deus cria os seres como espíritos, e o estado definitivo deles é como espíritos na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Não estou usando muito a palavra mundo espiritual para que a gente não tenha a noção de um mundo assim redondinho, como a Terra, não é? Que é uma coisa material. A dimensão espiritual é um tanto diferente. Então, os espíritos, promovendo a própria evolução, eles a promovem desta forma. De desencarnados, eles vêm para o mundo material, tomam um corpo e vivem a vida material. Desencarnam, quer dizer, deixam o corpo de matéria no mundo material. E vão para a dimensão espiritual, onde dão continuidade à vida, ao próprio progresso espiritual, ao aprendizado e tudo mais. Passado um período que varia de um para o outro, eles tomam novamente um outro corpo e passam a viver no mundo material. E assim sucessivamente, até que nós não vamos entrar em detalhes, porque não é este o nosso objetivo nesta tarde. Mas a questão aqui de cima e embaixo é mera coincidência. O que eu quero explicar é que estes dois mundos não são estanques em si. Não há aqui um abismo ou alguma coisa que possa separá-los. Não há. Eles são interrelacionados, esses dois mundos. O mundo material ou físico e o mundo espiritual. Os seres que habitam, vocês percebem, não é que então são os mesmos seres. Olha, os mesmos seres, desencarnados, vêm para cá, vivem uma existência, retorna. Então, ora a gente está aqui, ora a gente está aqui. Agora, por exemplo, neste ano 2000, nós estamos aqui, na condição de encarnados. Todos temos o nosso corpo físico e estamos compondo o mundo material, o mundo físico. Temos o nosso corpo físico que nos permite viver no ambiente material. Daqui a pouco, não sei quando, não é? Nós vamos deixar esse corpo físico e vamos retornar à dimensão espiritual. E, na condição de espíritos, nós poderíamos dizer assim,
Tenho medo de colocar aqui alguma coisa que possa confundir a cabeça de vocês. Por exemplo, quando nós estamos encarnados, mas entendam bem, hein? Nós somos pessoas. Nós todos. Aqui, nós somos espíritos. Espíritos desencarnados. Hein? Mas não vamos pensar que quando nós estamos aqui, que somos pessoas, também não somos espíritos. Nós somos, sim. Vamos usar assim uma expressão para que a gente compreenda bem. O espírito está embutido aqui. Nós somos espíritos, sim, só que revestidos do corpo físico, do corpo material. E para aqueles que não têm nenhum conhecimento acerca do mundo espiritual, são pessoas, né? O mundo é habitado por pessoas. Mas estas pessoas nada mais são do que os espíritos, só perdem o corpo para ir para a dimensão espiritual. E quando devem retornar para a dimensão material, tem que vir com o corpo. Senão não dá. Aqui, por exemplo, agora está cheio de espírito desencarnado. Mas a gente está vendo? Não. Nós não estamos vendo. Então, o espírito, para viver, para atuar no mundo físico, ele tem que ter um corpo. Então, ele toma um corpo, não é? Não vou entrar em detalhes aí também, porque seria nos alongarmos demais. Bem, mas o importante é nós compreendermos que são os mesmos espíritos, ora na dimensão espiritual, ora no mundo material, os mesmos espíritos, e que esses mundos não estão separados um do outro. Pelo contrário, eles estão interrelacionados, sempre estiveram. Sempre estiveram. E esse é o ponto importante para nós. Então, esse intercâmbio que é possível ser feito entre essas duas dimensões ocorre através do quê? Da mediunidade. Da mediunidade. E agora, retomando, o que é a mediunidade? É a possibilidade que se tem, né? De estabelecer esse contato com o mundo espiritual. Assim como as ciências da Terra têm os seus instrumentos, digamos, né? A física, a química, a astronomia, que eu acho que é aquele que diz assim mais de perto, através do telescópio, que é o instrumento da astronomia com o qual é possível perscrutar o céu e conhecer todos aqueles astros que ali estão através do telescópio. Também a ciência espírita. Sim, irmãos, porque o espiritismo é ciência. O espiritismo é ciência. A ciência espírita também tem os seus instrumentos, os seus aparelhos, como costuma-se às vezes dizer. O instrumento da ciência espírita é o médium. É o médium. Através do médium, que é o portador da mediunidade, pode-se também perscrutar o mundo espiritual, a dimensão espiritual, através da mediunidade que se expressa das mais variadas formas. Então, o médium é um instrumento de investigação da ciência espírita. Eu não vou dizer que tantas e tantas pesquisas foram feitas por cientistas, principalmente no século passado, e ainda hoje cientistas investigam, sim, o mundo espiritual através da mediunidade, através de aparelhagens que se está agora estabelecendo. Então, há sim uma ciência, que é a ciência espírita, ciência essa que pesquisa constantemente. Pesquisava-se mais, hoje pesquisa-se menos, mas ainda há sim muita pesquisa que se realiza para que se possa provar cientificamente aquilo que a doutrina já colocou filosoficamente em O Livro dos Espíritos, não é? A reencarnação, por exemplo, que nós não vamos detalhar. Então, através desses instrumentos, pode-se
compreender, analisar, investigar o mundo espiritual. Por isso que as afirmações, né, que se fazem são categóricas, porque são fruto de um trabalho que existe nessa investigação. Mas a mediunidade, essa possibilidade de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, sempre existiu. Desde que o homem se fez na face do planeta, a mediunidade estava com ele. Sempre. Por quê? Porque a mediunidade é inerente ao ser, ao corpo físico. Kardec fala que todos somos médiuns. E isso é uma grande realidade. Só que uns têm essa possibilidade de uma forma mais acentuada, mais vibrante, outros a possuem de uma forma discreta. Mas todos, absolutamente todas as pessoas possuem essa possibilidade. Quem é que não tem de repente uma intuição, uma inspiração? Todos temos, mesmo aqueles de nós que achamos que não temos nenhuma mediunidade, nenhuma possibilidade. Eu falei que mediunidade é a possibilidade de abrir-se, né, para o mundo espiritual. Então ela sempre existiu. Desde que o homem se fez na face do planeta, a mediunidade esteve com ele. E nós temos notícia disso. Nós temos notícia disso através de relatos históricos, em que primeiro eram aquelas tribos, não é? Não vamos pensar na civilização de hoje. Vamos retroagir com o nosso pensamento. Eram verdadeiras tribos, nômades que habitavam a terra, clãs, mas mesmo no meio deles também existiam, sim, essas possibilidades, e aqueles que as possuíam as utilizavam amplamente, não é? Através dos presságios, dos augúrios, não é? Em tribos antigas, quando às vezes a gente assiste até filmes, lembro-me que uma vez assistindo um filme de tribos bárbaras, não é? No começo da Terra, que a Terra era habitada, havia uma pessoa que via os presságios, os augúrios nas vísceras de animais. O guerreiro queria saber se aquela batalha que ele ia travar ia ser bem sucedida, então lá ia o médium, entre aspas, né? Aquela pessoa que tinha essas possibilidades, eles sacrificavam o animal, e nas vísceras do animal eram lidas, então, ali as possibilidades de acerto ou de erro daquela batalha que se estava realizando. Os oráculos, na antiguidade, eram amplamente visitados, principalmente pelos grandes conquistadores, né? Os oráculos de Delfos, a gente até estudou isso na escola. Então, eram consultados, sim. O que eram essas pessoas que eram consultadas nesta época? Eram aqueles médiums, sempre entre aspas, né? Porque não tinha a conotação que tem hoje. Eram pessoas com a possibilidade, e que ali estavam para atender, principalmente, o desejo daqueles que comandavam, daqueles que tinham nas mãos o poder. Essa mediunidade era posta a serviço do poder, porque ela dava, de alguma forma, ela conferia poder também. Se nós trouxermos para a nossa realidade, essa realidade mais conhecida das nossas tribos indígenas, nós vamos ver que tem o cacique, que é o chefe guerreiro, é o chefe da tribo, mas tem o pajé, né? O pajé mora longe da tribo, ele não se mistura com os outros, que é para poder criar em torno dele, mesmo dentro do primitivismo, não vou dizer ignorância, da incipiência deles, ele também sabe utilizar aqueles dons
que ele possui. Então ele mora distanciado da tribo e as pessoas que precisam dos seus conselhos vão lá para consultá-lo. E ele realmente vai, através da mediunidade, não é? Que ele nem conhece, nunca nem ouviu falar. Eles vão também colocando as coisas às pessoas. Isso confere a eles um poder, um misticismo, como se fosse uma criatura toda poderosa. Isso sempre existiu. A gente pode até conhecer isso na mais remota antiguidade. Então, por isso dizemos que a mediunidade sempre se fez entre as criaturas. Não era de uma forma tão ampla, a mediunidade ostensiva, que nós a chamamos assim hoje em dia, não era de forma tão ampla. Alguns a possuíam, mas sabiam muito bem usar, a serviço do poder e do interesse próprio, não é? Era uma possibilidade, a criatura se via com aquela possibilidade, que ela não sabia de onde vinha nem para onde ia, mas vamos aproveitar, não é? Vamos utilizar daquilo. Às vezes a pessoa sabe alguma coisa que vai acontecer, aquilo acontece, eu sei. Como é que eu sei? Eu não sei, mas que eu sei, eu sei. Então é assim que a pessoa diz. Então ela aproveita daquilo tudo que sabe, mesmo sem saber que é a mediunidade. Então nós tivemos na antiguidade os adivinhos, os oráculos, os pitons, pitonisas, que eram lugares assim consultados pelas pessoas. Isso uma constante. Na história do povo judeu, que está registrada na Bíblia, nós encontramos exemplos incríveis da mediunidade entre eles. Só que eles não sabiam o que era isso, não é? Mas a possibilidade lá estava. Não é? Lá estava e era utilizada. Nós vemos, por exemplo, nas histórias que estão registradas na Bíblia, Abraão, o patriarca Abraão, não é? Que é o ponto mais remoto das narrativas da Bíblia que se conhece. Então Abraão ouviu do Senhor, não é? O Senhor, que para eles era Deus, falou com Abraão. De que forma falou, a gente não sabe, mas falou, ainda disse a ele, junta teus bens, tua família, teu rebanho e mude-se para outras terras, que foi então o começo da história do povo judeu, do povo hebreu daquela época. Eles tinham um contato com Deus, digamos, era o Senhor, um contato constante. E eles achavam que era Deus, na ignorância, entre aspas, em que eles viviam desta realidade espiritual, eles achavam que estavam falando com Deus. Então o Senhor, conversava com Abraão, como depois continuou a conversar com seu filho Isaque, que estão lá as narrativas na Bíblia, não é? Aquele momento em que em que o Senhor pede a Abraão que sacrifique Isaque. Isaque era o único filho da velhice. Então pede que ele sacrifique Isaque e ele vai, obedece ao Senhor. Não é? E na hora em que ele vai sacrificar, depois de ter colocado Isaque sobre o monte de lenha, não é? A hora que ele vai sacrificar, o anjo apareceu e disse, não, sua fé já foi provada, não precisa sacrificar o seu filho. Então esses fenômenos, para quem tiver olhos de ver, são os fenômenos da mediunidade. É a mediunidade sempre aí atuando, sempre trabalhando essa possibilidade de intercâmbio com essa dimensão espiritual. Vimos depois de Isaque e Jacó, né? E todos os acontecimentos. José, filho de Jacó, vai para o Egito, é preso. E lá na prisão consegue desvendar o sonho do copeiro e do padeiro, que estavam presos junto com ele, que era o copeiro e o padeiro do faraó. Tem um sonho e ele desvenda, né? A possibilidade de interpretar o sonho. E a interpretação que ele deu
Deu certo, porque dali 3 dias aconteceu exatamente o que ele tinha previsto. Um foi tirado da prisão, o outro foi mandado executar. Foi morto. Então, depois desse acontecimento, algum tempo depois, ele é convidado a decifrar o sonho do faraó, aquele que todos conhecemos, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, os 7 anos de fartura, os 7 anos de miséria. Como José, né, saberia isso se todos os adivinhos já tinham sido consultados na corte do faraó e ninguém sabia interpretar o sonho? José interpreta e realmente a sua interpretação acontece tudo de acordo com aquilo que ele interpretou. E como ele interpretou? Por que ele interpretou? Porque ele tinha essa possibilidade. Isso é uma mediunidade. Através da sua mediunidade, ele pôde realizar esse feito. Então, nós vemos que na Bíblia há uma série enorme, abundante, de relatos em que a mediunidade está presente através das pessoas. Só não vê quem não quiser. Quem tiver os olhos tapados para refutar as verdades. E na verdade, nós somos de olhos tapados. A gente gosta de partir para o maravilhoso e para o sobrenatural, quando essa possibilidade é uma possibilidade absolutamente natural. Mas a natureza humana gosta, né, dos milagres, das coisas sobrenaturais. De repente o céu se abriu, apareceu um anjo. Que coisa mais linda! Como nós vamos falar que isso é uma coisa natural, né? Uma visão natural, que é a mediunidade de evidência? Vamos tirar toda a beleza do fato, toda a poesia? É assim que nós somos, né? Porque a mediunidade está aí, como nós estamos vendo. Na própria vida de Jesus, nos relatos da vida de Jesus também, há uma abundância muito grande da mediunidade ali presente. Mas antes de falarmos em Jesus, vamos falar depois de José, né? Que é aquela história toda de que tirou o povo hebreu do Egito, do cativeiro. Surge quem? Moisés. Moisés que tira o povo do Egito. Moisés recebeu no Monte Sinai a primeira revelação da lei, os 10 mandamentos. Como será? Não lá no alto da montanha, do Monte Sinai, ele ficou 40 dias em jejuns e preces e recebeu os 10 mandamentos. Não vamos crer, como no filme Os 10 Mandamentos, que uma língua de fogo se fez presente e esculpiu na pedra, em chamas, as letras dos 10 mandamentos. Não foi assim. Como ele recebeu? Via mediúnica. Moisés era médium, né? Um médium excelente que vinha com uma missão. Então ele recebeu pela mediunidade, é que ele recebeu aquela orientação, porque estava lá há 40 dias em jejuns e preces, estava se preparando, porque realmente o que ele ia receber era de muita importância. Então ele se preparava através de uma alimentação frugal, né? E através das orações ele se preparava para que ele pudesse ser realmente ali um médium adequado, perfeito, para poder receber aquilo que ele ia receber. Esses cuidados nós temos até hoje. A equipe que trabalha aqui, no sábado à tarde, que depois que vocês vão embora, nós fazemos a reunião mediúnica, onde entramos em contato com a espiritualidade, assim. Pergunta à equipe quem é que come feijoada. Alimentação frugal. Alimentação frugal sem carne vermelha.
Por quê? Para que possamos estar preparados para o trabalho que vai ser realizado, e assim em todos os trabalhos mediúnicos, bem orientados, aqueles que participam se preparam. Ninguém vem para uma reunião mediúnica com o estômago abarrotado de comida. Estômago cheio, cérebro inábil, nos fala André Luiz. Então, é necessária a preparação, a adequação. Por isso, Moisés recebeu os 10 mandamentos pela mediunidade. Só que aquele povo que Moisés conduzia era um povo indisciplinado, turbulento. E a mediunidade não era só de Moisés, não. A mediunidade graçava entre o povo, sim. Eles consultavam, sim, os espíritos, meio embora, sem conhecer muito bem o que é que eles estavam fazendo, mas eles utilizavam, sim, dessa possibilidade dos adivinhos, profetas. O que é o profeta? O profeta é o médium, né? Então havia isso entre eles também. Só que começaram a não usar, mas sim abusar, a utilizar desse intercâmbio com o mundo espiritual, através dessa possibilidade, para o interesse próprio, para os negócios, para tudo aquilo que fosse assim, digamos, pequeno e mesquinho, e que acaba conduzindo até ao perigo. E Moisés, por causa do abuso que as pessoas tinham para com essa possibilidade, o que fez? Moisés proibiu. Proibiu. Ora, não se proíbe aquilo que não existe. Não é verdade? É como, às vezes, as pessoas querem combater o espiritismo, a mediunidade e tantas outras coisas. Quando uma coisa não existe, a gente nem se preocupa em combater. Né? Se combate é porque reconhece a existência. É assim que funciona. Então, Moisés proibiu o contato com os espíritos, com os seres que eles não compreendiam muito bem, mas na prática eles sabiam fazer. Então Moisés aboliu esse uso. E os nossos irmãos de credos religiosos hoje na linha do protestantismo usam essa proibição de Moisés até hoje. É proibido falar com os mortos. É proibido. Está até hoje ainda, hein? Só que não enxergaram, porque não tiveram olhos de ver, que se Moisés proibiu por causa do abuso, prejudicial até, Jesus restabeleceu. E nós vamos ver já. Mas antes vamos falar de alguns casos da mediunidade presente na vida de Jesus. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, né? Na anunciação, anunciou a Maria que ela iria ser a mãe do Salvador. Aquela coisa linda. Maria era médium. Por isso registrou a presença daquele espírito iluminado que veio falar com ela. Não sabemos ali se foi um fenômeno de materialização ou um fenômeno de vidência. Ela estava sozinha, pode só ela ter visto, né? Um fenômeno de vidência e não um fenômeno de materialização como pode ter ocorrido, que aí se houvesse outras pessoas, as outras pessoas também veriam. Um fenômeno autêntico desses que a doutrina espírita hoje estuda. A anunciação, o batismo. Quando Jesus se aproximou de João, o Batista, que estava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas que o procuravam, Jesus se aproximou para ser batizado. Que João não queria batizar Jesus, porque disse, não, eu é que tenho que ser batizado por ti, e não eu te batizar. E Jesus diz assim, batiza-me para que se cumpram as Escrituras, como diz
Não fala muito, não, faz o que precisa ser feito, não é? E realmente, então, João batizou Jesus. Só que na hora do batismo ouviu-se, todos ouviram, num fenômeno de voz direta que a doutrina espírita explica. Nada de sobrenatural. Ouviu-se uma voz: este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. Todos puderam ouvir, não é? Porque os espíritos têm a possibilidade, eles plasmam uma garganta e a garganta fala. Isso acontece nas reuniões de materialização, não é? Os espíritos falam. Então, ali um fenômeno espírita, um acontecimento dentro da mediunidade. Alguém ofereceu as condições para que os espíritos fizessem isso. Mas Jesus, num momento das suas andanças, não é? Ele sobe ao Monte Tabor. Todo mundo conhece o episódio do Calvário, que foi da morte. Mas o episódio do Tabor, que é o da libertação, esse poucos conhecem. Está lá registrado, não é? Nos evangelhos. Ele vai ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos com quem ele sempre andava. Por quê? Por que Pedro, Tiago e João e não Bartolomeu, André, etc.? Porque Pedro, Tiago e João eram médiuns de efeitos físicos. E eles, então, proporcionaram as condições materiais, os fluidos, o ectoplasma material, que os espíritos precisavam para que acontecesse ali o que realmente aconteceu. Então, naquele momento, lá no alto do Monte Tabor, quando Jesus orava, apareceram quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias. E os discípulos também viram. Então, não foi um fenômeno de evidência de Jesus. Foi um fenômeno de materialização. Eles apareceram ali materializados. E quem forneceu as condições para isso foram Pedro, Tiago e João, que ficaram até meio adormecidos, porque quando se fornece o ectoplasma, a pessoa fica meio sonolenta, porque ela exterioriza muita energia, não é muito material, vamos dizer assim, para a materialização. E eles queriam fazer, então, ali no monte 3 tabernáculos, um para Jesus, um para Moisés, outro para Elias. E Jesus não deixou. Então, se Moisés proibiu, lá atrás, 1.200 anos, um pouco mais, proibiu que você falasse com os mortos, e ele próprio aparece ali, estava então com Jesus liberada a possibilidade de se falar com os mortos. Jesus falou com eles eram mortos, entre aspas, né? Então estava liberada essa possibilidade. E também não podemos deixar de lembrar do Pentecostes. Irmãos, o Pentecostes, né? Aquele episódio extraordinário. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam reunidos e ouviram um rumor, um barulho muito intenso, como de um vento, né? E apareceram umas como que línguas de fogo, está escrito assim lá no Evangelho, umas como que línguas de fogo sobre cada um. E a partir daquele instante, os discípulos começaram a falar, e a falar em várias línguas. E os que estavam presentes, não os outros discípulos, as pessoas que estavam presentes, vendo ali o Evangelho sendo pregado na língua deles, porque havia muitos dialetos na região, cada um ouvia a pregação do Evangelho na sua língua. Então, eles não compreendendo o que é que estava se passando, até porque os galileus, que eram os discípulos, eram tidos por pessoas altamente ignorantes. A Galileia era de todas a mais desprovida de todas as províncias, né? Então, eles eram considerados ignorantes, como falavam nas línguas e pregavam nas várias línguas, né? Então disseram assim: nossa, eles estão cheios de mosto,
Mosto era a bebida da época que deixava bêbado, embriagado. Então, o que é que eles podiam pensar? Estão cheios de mosto, por isso que eles estão falando aí várias línguas. Fenômeno esse que muitas escolas religiosas, de repente, descobriram. Estão colocando essas práticas entre si, falar em línguas. Tem 2000 anos isso aí. Só agora que muitas escolas religiosas acordaram para essa possibilidade. A doutrina espírita tem essa mediunidade, estuda essa mediunidade, a xenoglossia, como estuda todas as outras. Então, esse foi o fenômeno, o acontecimento mediúnico de Pentecostes, né? A mediunidade ali oficialmente estabelecida. Porque fora isso, Pedro era médium, tinha hora que ele elogiava Jesus, outra hora ele falava coisas que não eram de acordo. Então Jesus, num momento, ainda diz, bem-aventurado és Pedro, né? Quando ele pergunta, e eu quem sou? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz, és o Filho de Deus, né? Então Jesus diz a ele, bem-aventurado sois, porque quem te disse isso não foi o sangue e nem a carne, mas sim meu Pai. Numa colocação claríssima para quem quiser ver que ele havia sido, naquele momento, um médium da luz, para dizer categoricamente que aquele Jesus era o Filho de Deus. Né? E em outras oportunidades também ele se fez filho da treva. Né? Filho da treva, porque ele disse coisas inadequadas. Porque o médium é assim. A mediunidade é a possibilidade e o médium recebe, ora, coisas vindas da luz, ora, coisas vindas da treva. Por isso que tem que estudar. Por isso que precisa fazer curso, porque a mediunidade hoje em dia está aí, né? Mais atuante do que nunca. E aqueles que têm a mediunidade precisam conhecer essa possibilidade, precisam se esclarecer para poder atuar da forma adequada, senão se farão, sim, médiuns da treva, porque a treva está sempre presente e não perde nenhuma oportunidade. Né? É preciso aprender a ser médium com Jesus, o médium da luz. A mediunidade, como o próprio Jesus falando aos discípulos, confere poder. Aquele poder que eu estava falando ainda há pouco, aquele poder que é da pessoa que sabe, não é? Que sabe além das aparências. Então confere poder, e Jesus conferiu isso aos discípulos, dizendo a eles, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então Jesus confere a eles, pela mediunidade atuante, esse poder dele curar os leprosos ou os doentes. E quanto Pedro fez isso, não é? Naquele episódio lindíssimo que o leproso pede a ele alguma coisa e ele não tem nada, ele diz, eu não tenho nada, mas o que tenho te dou, e abraça o leproso e ele fica bom. Então, é a mediunidade, irmãos, a mediunidade de cura ali, atuando, presente nas situações que eles vivenciavam. Expulsai os demônios. Sim, todas as possibilidades, então, através da mediunidade. Dai de graça ao aconselhamento, né? Dá o poder e dá o aconselhamento junto. Dai de graça o que de graça recebestes, que é o uso da mediunidade de forma gratuita, como um bem que se recebeu do plano espiritual e que se confere em benefício aos outros. Mas, séculos depois, grupos religiosos proibiram o uso da mediunidade, desta possibilidade tão abençoada que era
vigente naquelas primeiras reuniões cristãs. Havia a fala do Espírito. Muito pouca gente sabe disso. Mas é a grande realidade. Eles, após a morte de Jesus, o apóstolo Paulo, nas reuniões de que participava para a fundação das igrejas, igreja não é uma igreja com torre e relógio. Igreja é... é isso aí. E nós agora aqui estamos reunidos em igreja. Não é na igreja, é em igreja. Quer dizer, igreja é reunião. Reunião dos fiéis, reunião daqueles que têm o mesmo ideal, o mesmo pensamento. Isso é estar reunido em igreja. E o apóstolo Paulo fazia isso, né? Ele reunia-se em todas as aldeias por onde ele passava, difundindo o evangelho. E à noite, nos cultos, ao término, havia a fala do Espírito. Havia a fala do Espírito. Sim, então a mediunidade estava presente. Isso é o batismo do Espírito. Qualquer dia desses a gente vai falar nisso. O batismo do Espírito, não é? Que é a mediunidade. Tanto que, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele lembra, vejam irmãos, está lá, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, da diversidade de dons. Então ele diz, palavras textuais, hein? Ele diz assim, a manifestação do Espírito está lá. É dada a cada um para o que for útil. Uns têm a palavra da sabedoria, outros a operação de maravilhas, outros o dom de curar, outros a variedade de línguas, outros a interpretação das línguas, outros o dom de discernir os espíritos. Se nós trocarmos a palavra dom pela palavra mediunidade, nós vamos ver a categorização da mediunidade, das várias mediunidades que o Espiritismo estuda. Não é? A mediunidade de curar, a xenoglossia, a de ver os espíritos, a premonição, e todas as mediunidades aí estão faladas pelo apóstolo Paulo, irmãos, há praticamente 2000 anos. Mas a criatura humana que não tem olhos de ver, não enxergou até agora isso aí. Até agora não, porque a doutrina espírita veio para abrir-nos os olhos, que não queríamos enxergar, não é verdade? Bom, vamos ver agora, para que possamos encerrar, o porquê a mediunidade. Vocês veem que eu não estou falando da mediunidade em si, que isso ficaria para um outro momento, quando nós catalogaríamos e falaríamos de todas as mediunidades. Não era esse o nosso objetivo nesta tarde, mas sim mostrar a presença da mediunidade na Terra, no mundo material, a presença, a possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual. Então, nós vemos as finalidades da mediunidade. Por que ela existe no mundo material? Por que essa possibilidade? Não é? Primeiro, e importantíssimo, é para demonstrar a imortalidade. Ninguém morre, irmãos. Ninguém morre. Vocês percebem nesta colocação que eu fiz, e a fiz de propósito, para que pudéssemos ver isso, não é? A mediunidade, aqui está, nós somos criados espíritos imortais. Imortais. Ninguém vai conseguir morrer, por mais força que faça. Nem se matar. Se matar, se tomar veneno, se der um tiro, não vai conseguir morrer. Aliás, como diz, a grande decepção do suicídio é exatamente essa. É depois do ato translocado, perceber que continua vivo. E se ele se matou porque ele estava com um problema, agora ele está com 2. Porque matar-se é uma das maiores transgressões que se pode fazer à lei divina, né? Então, nós somos criados imortais. Se a gente se matar, perde o corpo.
E daí, como diz, retorna para o mundo espiritual em situação complicada. Muito complicada. Vai para o céu? Não. Vai ficar numa situação difícil de sofrimentos, né? Até que, depois de bastante sofrimento e dificuldade, retome um novo corpo, trazendo todos os reflexos daquele ato cometido quando perdeu o corpo na outra encarnação. Eles vão estar presentes na encarnação que ele começa a vivenciar. Então não vai ter uma vida num mar de rosas, não. Vai ter uma vida complicada também no mundo material, até que se refaça daquele golpe que ele próprio aplicou em si. Então nós somos imortais, irmãos. E olha, imortais, nós concluímos isso pela lógica. Não é porque o Espiritismo vem nos dizer que nós somos imortais que a gente vai acreditar. Não, há uma lógica atrás disso. Uma lógica que vem vindo ao longo dos milênios e mostrando que ninguém morre, né? Então essa é a grande força da mediunidade. Por quê? Pela mediunidade nós conversamos com quem? Nós vemos quem? Nós temos contato com quem? Com os habitantes da dimensão espiritual, com os defuntos. Os defuntos. Eu tenho um recorte de jornal que eu estou tentando preparar uma palestra até para vir fazer, mas de um dia vai ficando para o outro, não é? Em que fala assim, o título do recorte, o recorte é um jornal italiano, Osservatorio Romano. Então diz assim: o Vaticano autoriza o uso da mediunidade. Isso é sério, né? Vou fazer uma palestra ainda sobre isso. E no corpo do artigo, então, dizia que se pode falar com os defuntos. Com os defuntos. Só que, como fala o Espiritismo, eles também falam, não é por qualquer motivo, né? Não é por motivos banais, só uma coisa muito séria. Então, é que a gente pode se dirigir ao defunto para perguntar. Então, vocês veem que a situação vai mudando, né? Vai mudando, as criaturas vão chegando, não é? Vão chegando devagar, não precisa, todo mundo vai ficar espírita. Não, não é isso. É que o Espiritismo fala de verdades, e a verdade ela acaba se estabelecendo em qualquer momento, né? Então os outros vão caminhando para chegar às mesmas verdades. E todos terão a verdade. Não disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Libertará do quê? Das crendices, dos fanatismos, dos absurdos, não é? Que os homens criam para si mesmos, criando e dificultando a própria vida. Então, a grande finalidade da mediunidade é demonstrar, sim, a imortalidade. É instrumento de auxílio e proteção espiritual. É trazer o conhecimento da verdade. É mostrar a excelência dos ensinamentos de Jesus. E esse é o mais importante. Não adianta a gente saber que é imortal e viver como mortal, que é isso que a gente faz, né? A gente sabe que não morre, mas a gente corre atrás das coisas materiais, a gente é envolvido por um egoísmo feroz, pelo interesse e tudo mais, e por isso a sociedade é assim, tão defeituosa como ela realmente é ainda em nossos dias, né? É um incentivo à reforma moral das criaturas. Isso é que é importante. Reforma moral das criaturas. E aí, como consequência, a reforma da sociedade. Como nós quereríamos viver numa sociedade melhor, né? Numa sociedade mais humana, mais fraterna,
onde a gente pudesse ter mais liberdade, onde não se tivesse medo uns dos outros, onde não tivesse que ter, portanto, a tranca na janela, onde a gente pudesse ter um quintal sem muros. Que bom se a gente pudesse viver num mundo mais fraterno, mais humano, melhor. Mas esse mundo não vai cair do céu. Não, não vai. Ele vai ser a somatória das nossas modificações. O dia que nós formos mais humanos, mais fraternos, mais bondosos, mais caridosos, o mundo, pela somatória de todos nós, também será assim. Aí nós vamos desfrutar, sim, de um mundo melhor. Mas enquanto o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, a maledicência, a concupiscência estiver entre nós, o mundo vai ser melhor. Nós somos colaboradores de Jesus na construção de um mundo melhor, que cada um faça a sua parte. Como aquele passarinho, não é? Que para apagar o incêndio ele ia lá pegar a água do mar com o seu biquinho para jogar sobre o incêndio. E alguém disse a ele, mas você acha que vai apagar o incêndio com a água que você leva no biquinho? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Que cada um de nós, irmãos, possa fazer a sua parte. Estimulados pela existência da mediunidade, pelas explicações que a doutrina espírita nos dá, que abre o nosso entendimento e nos situa nesse contexto. Nós precisamos estar situados, não é no mundo, não é nessa vida que nós estamos vivendo agora aqui no ano 2000. Não, nós precisamos nos situar no contexto, como espíritos imortais que somos, para viver, uma vez criados, para viver infinitamente, para construir o próprio destino, para irmos em busca da felicidade, da paz, da saúde física, da alegria de viver. Está tudo em nossas mãos. Tudo depende de nós. Que Jesus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, neste momento em que chegamos ao término desta parte dos nossos trabalhos desta tarde, nós te agradecemos imensamente por estarmos aqui, por ouvirmos benéficas lições de esclarecimento, pela presença dos espíritos amigos que se fizeram conosco, pelos benefícios que estamos recebendo nesta casa abençoada que nos abriga, acolhe e esclarece. Nós te agradecemos por estarmos aqui, reunidos em igreja, buscando estes esclarecimentos benéficos que nos estimulam à prática do bem, a reforma interior, a busca da felicidade e da paz. Abençoa-nos com o teu carinho, com a tua solicitude. Auxilia-nos, porque somos ainda aqueles discípulos frágeis que os percalços do caminho conseguem derrubar. Auxilia-nos, Senhor, para que nos façamos fortes, corajosos, destemidos. Abençoa a cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos e familiares. E a todos aqueles que sofrem, que gemem e choram sob o peso das dificuldades. Abençoa a todas as criaturas. Somos as tuas ovelhas, Mestre Jesus. És o nosso pastor. Que nesta hora
de bênçãos e benefícios, possamos nos unir a Ti e aos amigos espirituais presentes, para que todos juntos ergamos aos céus, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.